dificilmente eu vou usar para colar, colar os cartazes, né? Então, vai ser com fita adesiva, o instrumento, tá certo? Então, assim, só para vocês terem essa recapitulação mesmo, né, da questão das preposições, porque elas serão realmente necessárias para o estudo de regência, tá bom? Vamos lá. Então, olha só. Eu acredito que essa parte vai ficar talvez um pouquinho cansativa, porque eu vou apresentar para vocês vários casos agora, tá? E são verbos que são os mais cobrados, né, nos concursos, e eu acho, não é que seja interessante, é necessário mesmo, não tem como fugir, gente, é extremamente necessário nós vermos esses casos, tá, de regência verbal, mas não tem como eu citar isso teoricamente sem mostrar na prática como é que isso acontece, né? Mostrar qual é o verbo, qual é a questão do valor dele, mostrar nos exemplos. Então, como eu falei, vai ser uma partezinha agora bem, digamos assim, bem densa, né? Eu vou trazer bastante informação, porém tentando trazer da melhor maneira possível para vocês, para que fique bem claro, tá? Então, para vocês entenderem esses casos da regência desses verbos, que são os verbos mais cobrados, que mais caem mesmo, e que e que são necessários, né? São necessários dentro nesse momento agora de estudo, beleza? Então, fiquem comigo, não cansem não, nem abusem de mim e da minha voz, vamos ficar juntos, vamos até o finalzinho. Olha só, o primeiro verbo, né, aquele que geralmente cai quase em todas as provas, né, a questão do obedecer e desobedecer, né? Então, essa lista, né, dos verbos que mais caem, como eu falei para vocês, a gente vai ver alguns aspectos de cada um dos verbos, tá bom? O que é necessário a gente saber, o que é necessário lembrar, o que é necessário perceber para que a gente não perca a questão por besteira. A ideia é essa. Então, olha só. O primeiro caso é a questão do verbo obedecer e desobedecer, certo? Então, primeiro, a regência desse verbo. A regência diz que ele é um verbo transitivo indireto. Quando eu falo de transitividade verbal, vamos recapitular aí esse assunto, tá? Quando eu digo verbo transitivo, são verbos que não têm sentido completo, certo? Verbo transitivo direto ou indireto. Essa nomenclatura vai depender se esse meu verbo, ele vai necessitar de um complemento que acompanhe ou não uma preposição, certo? Quando o meu verbo, ele é um verbo transitivo, que necessita de um complemento, e esse complemento, ele necessariamente não precisa vir com uma preposição, então eu vou ter aí um caso de verbo transitivo direto, certo? E justamente esse complemento que virá para complementá-lo será um objeto direto, certo? Então, como é que eu vou saber que esse meu verbo é transitivo direto? Tem alguma forma de eu saber? Tem uma forma. Eu sempre gosto de orientar meus alunos a saberem reconhecerem as perguntas estratégicas que nós fazemos ao verbo na hora de tentarmos extrair o complemento de qual ele precisa, certo? Por exemplo, se o meu verbo, por exemplo, vou pegar o verbo comprar. Se eu digo assim, eu comprei. Então, geralmente, a pergunta básica que já vem na mente é o quê? Certo? Eu comprei o quê? Quem compra, compra alguma coisa. Então, nesse caso, as perguntas, digamos assim, estratégicas, para saber se um verbo ele é transitivo direto, geralmente são duas perguntas. Só duas mesmo dá para vocês já matarem. E saber se o verbo é transitivo direto ou não. São as perguntas o que e a pergunta quem. O que e quem. Certo? Por exemplo, eu comprei. Então, eu comprei o quê? Em uma possível abordagem, nós podemos dizer, dentro de um aspecto mais, digamos assim, mais conotativo, pode dizer que uma pessoa compra outra, na questão, quando eu me refiro à questão de suborno, por exemplo, né? Ah, fulano comprou cicrano, né? No intuito de dizer, fulano subornou cicrano em determinada situação, então, comprou cicrano naquela situação. Então, nesse caso aí, eu posso fazer a pergunta, comprou o quê? Comprou quem? Nesse sentido. Não que pessoas sejam mercadorias, mas entendam a questão da lógica, tá? Do contexto. Em relação a suborno, poderíamos relacionar, sim, essa pergunta perfeitamente. Então, as perguntas estratégicas para determinar que um verbo é transitivo direto são as perguntas o que e quem matou, ok? Então, olha só. Então, a regência de verbo transitivo direto. O que acontece muito de errado
né, no caso do uso desses verbos, é que, nesse caso aqui, o verbo obedecer e desobedecer, né, os dois, geralmente são vistos, em muitas situações, como verbo transitivo direto, quando, na verdade, não são. Ele sempre vai exigir a preposição a. Porque quem obedece ou quem desobedece sempre vai obedecer ou desobedecer a alguém ou a algum órgão, por exemplo, né? A alguma instituição. Então, assim, esses verbos sempre vão exigir a preposição a. E muitas vezes no dia a dia, no uso cotidiano, nós não levamos em consideração isso. E mais na frente eu vou falar sobre isso, mas já vou adiantando. As bancas, elas pegam muito a gente, né, nessa questão das pegadinhas que vem, trabalha muito com essa questão da regência verbal do ponto de vista da norma padrão e a regência verbal do ponto de vista da linguagem coloquial. É o que ela mais pega, gente, porque geralmente, nós utilizamos muitos verbos dentro do nosso cotidiano, mas, assim, levando em consideração o seu uso coloquial, o uso do dia a dia, né? Nós vamos ver isso mais adiante em alguns outros exemplos de verbos também, que nós usamos muito de um jeito, mas levando em consideração apenas o coloquial, né? O uso mais informal, sem levar em consideração as regras gramaticais. E a banca sabe disso, e muito bem. Então, ela pega em cima justamente das nossas fraquezas nesse sentido. Por isso, a necessidade desse estudo mesmo, né? Dos verbos, das regências de cada verbo, é necessário, sim, né? Então, vamos lá. Como o caso aqui, né? O verbo obedecer ou desobedecer sempre vai exigir a preposição. Então, se a gente coloca numa determinada situação, desobedeceu o regulamento. O candidato desobedeceu o regulamento. Tá errado. Ele desobedeceu ao regulamento, né? Por exemplo, o filho não desobedece o pai. O filho desobedece ao pai. Beleza? Ficarem atentos a essas questõezinhas aí. Preferir é outro verbo que geralmente aparece em prova de concurso, né? O verbo preferir, ele não admite nunca o que ou do que, gente. É muito comum nós falarmos, eu prefiro suco que refrigerante. Eu prefiro suco do que refrigerante. É muito comum, porque é o que nós usamos no dia a dia, é o que nós utilizamos sempre. Porém, do ponto de vista gramatical, tá errado, tá? O verbo preferir jamais vai admitir o uso do que ou do que, a não ser que esteja num contexto de comparação, onde você use o mais, antes ou menos, mais do que ou menos do que. Aí pode. Mas se não tem o mais dentro do contexto, lá do trecho, não existe nem esse que nem do que não, quando se trata do verbo preferir. Olha só o exemplo. Prefiro estudar do que trabalhar. Claro que essa frase seria facilmente proferida por qualquer um de nós, no dia a dia. Porém, gramaticalmente está errada, né? Então, prefiro estudar a trabalhar. Sempre o verbo preferir vai ser utilizado, tá? Mas sempre necessitando dessa preposição do a. É sempre preferir, que prefere uma coisa a outra. Sempre prefiro algo a outra coisa. Sempre esse a, beleza? Qualquer dúvida, perguntem. Outro caso aí, implicar, né? Com o sentido de acarretar. Não é implicar de ficar implicando com ninguém, né? De provocar briga, essas coisas. Não é nesse sentido. Perceba que até isso, né, faz toda a diferença, o sentido que o verbo vai ter ali. Então, quando eu digo assim, o implicar, no sentido de acarretar, outro erro bastante comum, gente, né? Esse verbo implicar, ele não admite o em, a preposição em, né? E as variações do em, que pode ser o nu, na ou nas, que é em mais o, no, em mais a, na, em mais os, nós, né? Que é a junção da preposição com os artigos definidos, que resultam em preposições contraídas, tá? Por isso que são as variações do em, porque vai ser a junção do em, que é preposição, com os artigos definidos, né? Em mais o, no, e por aí vai. Então, olha só, nesse caso aí, a regência do verbo implicar, ele é um verbo transitivo direto, minha gente, tá? Direto. Então, ele não vai admitir preposição. Então, por exemplo, você vê um trecho assim, a decisão implicará em demissão. Tá errado, tá? Errado. Isso implica em alguma penalidade? Não. Isso implica alguma penalidade? É um verbo transitivo direto, ele não perde o em como preposição, como
como início, né, da complementação. Não perde a preposição. O certo seria a decisão implicará demissão. Estão percebendo? Então, são esses pequenos aspectos aí que vão fazer muito candidato rodar, né? Não só nessa prova, mas qualquer uma, porque muita gente fica realmente desatento a esse quesito, né? A essa questão, a esse assunto. Então, temos que ficar atentos e ter, assim, bastante cautela, principalmente, ter uma atenção dobrada nesses verbos que nós utilizamos no dia a dia, tá bom? São os verbos que nós utilizamos dentro de uma linguagem mais coloquial, mais informal, e ficarmos atentos ao uso desse verbo no contexto formal, né? Dentro das regras gramaticais, porque as bancas, elas pegam muito em cima disso aí. Aí vem as pegadinhas, né? Porque o que é comum eu utilizar, geralmente eu vou considerar como algo correto, de certa maneira, né? Em muitas situações. Então, ter cuidado com isso, tá bom? Vou passando, tá, gente? Qualquer dúvida, vão falando, que eu paro, eu explico. Esse é muito legal. O verbo namorar, gente. Sempre, quando eu tô nas aulas presenciais, eu adoro dar esse exemplo, porque sempre rende boas gargalhadas. Olha só. Quando eu falo o verbo namorar, ele não admite nunca o com ou comigo. Não admite. Né? A regência do verbo sempre é transitivo direto. Tá? Não se namora com, jamais. Para a gente usa, eu acho que sim, né? Até o próprio, por exemplo, a gente fala assim, você quer namorar comigo? Até a famosa pergunta, né? Aquela pergunta, quer namorar comigo? Tá errada do ponto de vista gramatical, né? Claro que para quem está esperando há muito tempo o amor, toda pergunta é bem-vinda, né, minha gente? Com ou sem regência. Mas, nesse caso aí, não, tem que ficar atento a isso. Olha só, como eu falei, o verbo namorar não admite o com. Eu vou explicar o porquê, tá? Aí tá o exemplo da questão do como seria corretamente no caso da pergunta. Quer me namorar? Seria o correto. E não quer namorar comigo? Tá errado. O comigo pressupõe já a preposição inclusa, que é o com, tá? Então, nesse caso aí, por que tá errada a preposição com em relação ao verbo namorar? A preposição com, ela sugere a ideia, nesse contexto, vai sugerir a ideia de companhia, tá? Então, se eu digo assim, deixa eu dar um exemplo. Qual é o nome da tua namorada, Wendel? Fala o nome da tua namorada. Ou tá sendo preparada ainda? Eu solteiro, professora, mas pode usar a Bárbara. Tá bom. Então, olha só. Se numa frase, eu vou usar como exemplo aí. O Wendel namora com Bárbara. O que pressupõe para vocês aí a ideia? Dá pra gente pressupor o quê? Que só ele, assim, apenas que ele é o namorado de Bárbara, é isso? A priori nós pensamos isso? Sim ou não? Responda aí para o Wendel no chat. Eu tô achando que essa pergunta aí foi de uma forma implícita, um pedido aí, viu? Só tô achando. Eita, olha, eu não sei de nada, eu só pedi nomes, não tem nada a ver, viu, gente? Nada a ver. Mas qualquer coisa, a gente gosta de, né, propiciar aí o amor. Sempre é bom, sempre é bom. Mas vamos lá, gente, olha só. Então, se eu digo assim, o Wendel namora com Bárbara, pressupõe apenas o que? A ideia de que o Wendel e ela namoram, só isso? Só essa ideia que vem na mente da gente? Deixa eu dizer a vocês o que está por trás aí dessa frase, tá? Se numa frase tem o Wendel namora com Bárbara, ou olha só as inferências que podemos fazer, tá? Que deduções podemos ter a partir desta frase. Primeira dedução, eles têm um relacionamento muito aberto, realmente muito aberto, que não, no caso, que não implica apenas numa relação apenas entre eles. É a primeira suposição que a gente tem, a primeira inferência que a gente faz. Segundo, alguém gosta de ser vela, não tem o castiçal, né? Aquela amiga que você vai sair para namorar com um colega, vai ser para namorar, e vai um colega junto e fica lá de vela, né? Você vem de vela, castiçal. Pode ter essa também. Ou alguma coisa acontece que alguém é corno nessa situação. Por quê? Deixa eu dizer por quê. Olha só, dentro da afirmação, o Wendel namora com Bárbara, a ideia é, o Wendel, ele vai namorar, beleza? E Bárbara vai junto. Ele vai morar com Bárbara, ela vai junto.
A questão do com Bárbara não quer dizer que ele namore Bárbara, mas ela está apenas lhe fazendo companhia. Então, por isso que eu falei, pode ser um relacionamento aberto, né? Que admita mais pessoas dentro do relacionamento. Pode ser que Bárbara vá apenas segurar a vela. Ou pode ser, vai namorar com Bárbara, não sei, alguma coisa, e lá no contexto lá, alguém, né? Só pode. Então, esse é o contexto. Por isso, o verbo namorar não admite a preposição com, em situação nenhuma, certo? Sempre o verbo namorar vai ser transitivo direto. Então, o correto seria como? Se não admite a preposição. Qual seria o correto dessa frase que eu falei? O teu exemplo, Wendel, qual seria o correto? Bora, rapaz, ficou sem palavras, não acredito. Quer que eu faça a barba de namoro, professora? Você que deu o nome, não posso fazer nada. Vai, diz aí como é que ficaria o certo, a afirmação. Eu tenho que fazer a pergunta, né? Bárbara. Não, tem a pergunta da afirmação que eu falei. Eu falei que estava errada, do ponto de vista gramatical, a frase, o Wendel namora com Bárbara. Está errado. Tá? Conforme o que eu disse agora, qual seria a maneira correta? Namora a Bárbara? Isso. O Wendel namora Bárbara. Só. Ok? Sem o A, certo. Isso, sem o A. Apesar que o A é opcional nesse sentido, porque o artigo que acompanha um nome próprio, geralmente em algumas situações, dão a ideia apenas de, por exemplo, de... como posso dizer, meu Deus? Familiaridade com a pessoa, de certa maneira. Né? Intimidade. Eu falei com a Tereza, com a Ana. Então, muita gente usa, às vezes, o artigo definido diante do nome próprio. Então, assim, não quer dizer que o artigo vai deixar errado, não, tá? O artigo ou não atrapalha em nada. Agora, o que não pode ser admitido é a preposição com, nesse sentido, tá certo? O artigo não atrapalha, não, porque ele não vai descaracterizar o complemento como objeto direto, não, tá? Continua sendo um objeto direto, mesmo com o artigo, ok? Professora, na hora da prova, eu falo prova objetiva. Sim. Se aparecer essa frase, namorar Bárbara e namora Bárbara, qual seria mais correto diante da CESP? Olha só, diante do CESP, eles não admitem muita questão, não é que não admite, mas não é comum aparecer com um artigo. Geralmente é sem um artigo. Seria namora Bárbara, sem o artigo. Certo. É porque, assim, a gente tem muito essa questão usual, né? Como você bem falou aí. No caso, assim, o Wendel fosse fazer a pergunta, seria: Bárbara, você quer me namorar? Seria dessa maneira, né? Correta? Isso. E não, Bárbara, você quer namorar comigo? Aí estaria errado. Porque, nesse caso, pressuporíamos que haveria a preposição com. O comigo, o com já está incluso. Junto com, no caso, o pronome pessoal de primeira pessoa, que é o mim, né, no caso. Como não existe o com mim, é por isso que usa-se o comigo, certo? A mesma coisa, por exemplo, se fosse uma pessoa fazendo a pergunta a outra, assim, não quer me namorar, mas eu quero namorar com uma pessoa, né? Por exemplo, se fosse assim, eu quero namorar contigo, por exemplo, tá errado também. O que seria correto? Eu quero te namorar. Ou eu quero namorar você. Certo? Mas o contigo também não poderia ser utilizado, porque esse contigo pressupõe também já o uso da preposição com, que está inclusa aí. No caso, com a segunda pessoa do discurso. Pois, Wendel, vai estudar mais português, viu? Antes de pedir alguém em namoro. Gostei dessa, tá vendo, Wendel? Bichinho do meu colega, rapaz, vocês estão pegando o pé de Wendel. Vamos lá. Mas foi a senhora que começou, professora. Não, foi ele que deu a sugestão do nome. Ô, professor, foi no mesmo, caso, foi eu perguntei, foi a Bárbara, aí tem que ser a resposta dela agora, né? Bárbara, você responde como? Se você fizer a pergunta errada, já perdeu. Bárbara já não vai querer. De repente, a pergunta é feita de forma errada, a gente está no trisal e nem sabe, né? Não é isso, não é não? Olha aí. Eu tô me acabando de rir aqui, gente.
Ai, que bom, é sinal que a aula não tá tão chata, né, gente? Que é um assunto realmente meio enfadonho, mas dá para extrair bom humor, né, do conteúdo.